professora Gisele Paiva. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Estou com a voz um pouco ruim, mas eu quero agradecer. É uma felicidade para mim estar hoje com vocês. Saúdo a todos, os professores dessa pós-graduação, que é uma grande parceria, né? Agradeço a confiança e a amizade de tantos anos, especialmente a Lívia, né? E dizer que é uma honra também representar os outros professores, né, dessa pós-graduação. Ah, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, o tema que me coube foi o gerenciamento e cuidados com a ventilação não invasiva e neonatologia. É um tema que me abre os olhos, né, me enche os olhos, como digamos assim. É um tema que eu venho estudando bastante nos últimos meses e de grande importância, né, para quem estuda, para quem trabalha na área de neonatologia. Primeiramente, eu gostaria de declarar que eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação, já que eu não tenho nenhum interesse comercial. Algumas imagens, eu vou projetar algumas imagens com relação a dispositivos e instrumentos que são utilizados em ventilação não invasiva, mas eu não tenho nenhum interesse comercial nisso. A ventilação não invasiva em neonatologia foi inicialmente introduzida por Gregory e colaboradores em 1971 e, ao longo dessas décadas, a pressão positiva contínua nas vias aéreas, o CPAP, né, que foi introduzido por esses autores, ela vem se reformulando e novos dispositivos, novas interfaces vêm sendo desenvolvidas, de modo que hoje em dia o CPAP, né, a ventilação não invasiva como um todo, é um suporte ventilatório de escolha e de indicação precoce na síndrome de desconforto respiratório. Preconizar, então, o CPAP em sala de parto e evitar a ventilação mecânica invasiva tem sido extremamente recomendado. E as evidências na literatura mostram que, principalmente em recém-nascidos menores que 30 semanas de idade gestacional, o CPAP é capaz de reduzir essa resposta inflamatória aguda, evitando o volutrauma, leva a taxas menores de infecção, displasia broncopulmonar e morte, e menor morbidade, lesões de laringe e cordas vocais e pneumonia associada à ventilação mecânica. Além disso, reduz o tempo de internamento na UTI neonatal e reduz a necessidade de surfactante pulmonar. Então, é imprescindível que a gente tente deixar o bebê a maior parte do tempo. Existem aqueles que têm predisposição para falha, mas a maior parte do tempo que ele passar em ventilação não invasiva, melhor para ele. Aqui alguns conceitos, não daria tempo de dar todos para vocês, mas a CPAP, existem várias formas de fazer CPAP. Algumas é um nível de suporte de nível único, em que uma pressão positiva contínua é ofertada na ins e na expiração. Então, a gente pode ofertar pelo ventilador. Existem dispositivos também de fluxo variável, mas que mantêm essa pressão constante. E também o CPAP bolhas, em que esse ramo expiratório, ele é imerso numa coluna de água e a pressão positiva no final da expiração, ou seja, a PEP, ela é ofertada por essa coluna de água, né? Então, o quanto você imergir esse ramo exalatório corresponde em centímetros de água à minha PEP. Também existe esse outro modo, que é o modo binível, em que a gente oferece, além do CPAP, insuflações mecânicas, em que a gente vai ofertar pressão inspiratória, PEP, tempo inspiratório, frequência respiratória, e a gente consegue, então, variar o nível de pressão, ofertando, gerando um volume minuto maior para o bebê. Então, a ventilação não invasiva tem inúmeros benefícios. Abre, estabiliza a via aérea supraglótica, evita o colapso dos alvéolos, recrutando alvéolos colapsados, melhora a relação ventilação-perfusão e aumenta a capacidade residual funcional. Como eu disse, aumenta o volume minuto e reduz o trabalho respiratório e leva a menos episódios de apneia.
Essa última característica, esse último benefício, está mais ligado ao modo binível, certo? Professora Como Gisele, desculpa. seria possível falar só um pouquinho mais perto do microfone? Sim, A gente está achando um pouquinho baixo, mas está excelente. tá, Só um pouquinho mais perto. Obrigada. tá joia. Então, a prática difere entre os indivíduos e uma aplicação inapropriada pode retardar a terapia respiratória, influenciar os efeitos benéficos da terapia e aumentar complicações. Várias complicações são descritas, algumas delas aparecem menos. A distensão gástrica é muito comum, né? O bebê acaba fazendo aerofagia. Essa distensão pode diminuir a complacência pulmonar, a limitação da expansibilidade do diafragma. Existe também a possibilidade de pneumotórax, porque inevitavelmente a gente está ofertando pressão. Por isso, todo cuidado deve ser tomado. Infecções podem acontecer, tanto levando a pneumonia associada a essa ventilação, quanto por conta de lesões de septo e estruturas nasais. Esse bebê também, que tem lesão de septo e trauma nasal, ele também é predisposto à falha por vários outros motivos. A gente vai comentar um pouco. Então, o recém-nascido e a ventilação não invasiva. As estratégias para o sucesso estão nos detalhes. E muitas vezes são detalhes que não demandam alta tecnologia, são fáceis de aplicar na UTI neonatal e nem de alto custo. Essencialmente, só para dar uma explanação geral, mas avaliando sempre, ajustando a terapia de ventilação não invasiva, a gente vai estar sempre avaliando sinais vitais, esforço ventilatório do bebê, com o uso da musculatura acessória, gemência e o padrão do bebê. A ausculta respiratória, então, não é só instalar o CPAP e deixar o bebê lá. Na verdade, é como se fala em criança maior, em adulto, é beira-leito, ali do lado do bebê, avaliando, vendo se realmente está entrando, né, nos pulmões do bebê. Pode ser referido na literatura essa ausculta soprosa no tórax, né? Significa que realmente a gente está ofertando a pressão positiva. Em relação à desobstrução de vias aéreas, não é uma via de regra, mas a gente tem que saber que por o bebê ser um respirador nasal estrito, nos primeiros meses de vida, ele precisa estar com essa via aérea pérvia. A aspiração de vias aéreas é, às vezes, necessária, mas ela pode causar lesão. E a aspiração ela deve ser, no máximo, com a pressão negativa de 80 a 100 milímetros de mercúrio. E também, se você dispor no seu serviço de Kimpot, no máximo 10 kPa. Além disso, a monitorização com a PEP, da PEP pode ser feita com raio-x de tórax. Aqui vocês observam uma radiografia de tórax em que a gente observa a expansibilidade em torno da oitava, nona costela, né? Então, se a gente consegue deixar, né, em 8, 9, T8, T9, a gente tem uma boa expansibilidade. Às vezes a gente vê T10, T11, a gente pode diminuir um pouco a PEP. Isso faz parte da monitorização. O ajuste na interface, no sistema e na postura. E aí tem uma vasta literatura sobre o assunto. Eu trouxe para vocês alguns artigos bem recentes. Esse daqui foi publicado agora em 2020. Ele fala sobre os riscos, incidência de injúrias e essas estratégias preventivas para a utilização das prongas nasais. Especialmente, não vai dar tempo de falar para vocês sobre todas, mas as principais. A gente tem o tamanho apropriado da pronga. Então, a pronga ela não pode ser muito grande. Existem os fabricantes, eles dão tabelas, né, que adequam o peso do bebê ao tamanho da pronga. Então, sempre fique atento a isso. Porque se você oferece uma pronga muito grande, então você está ofertando risco de lesar internamente a mucosa nasal. Por outro lado, uma pronga muito pequena, com diâmetro interno muito pequeno, oferece então uma resistência à respiração do bebê muito intensa, muito elevada. Além disso, a gente pode não estar ofertando a pressão necessária para a terapia, por conta do vazamento. Outra coisa é que essa pronga ela vai se deslocar muito facilmente na narina do bebê. E isso pode predispor à lesão, em geral predispõe. Então, o que acontece também com a pronga muito pequena é que ela entra bastante no nariz do bebê e a gente não consegue visualizar o septo. A gente precisa visualizar o septo nasal. Aqui nessa figura,
nessa imagem, você pode ver também que a gente tem a pronga deslocada, em que um lado está mais inserido do que o outro. A gente pode perceber por essa proeminência aqui na aleta nasal. E essa última imagem, ela mostra para a gente que a pronga está totalmente inserida, foi colocado um hidrocoloide, mas às vezes não adianta, porque essa pressão excessiva, ela leva à isquemia local e a possível necrose tecidual. Outra coisa relatada na literatura é a recomendação de não se reutilizar as prongas nasais. Eu sei que é uma dificuldade dos serviços, porque fica caro ficar comprando pronga, né? Mas a literatura recomenda que elas sejam de uso único. À medida que vai se resterilizando essa pronga, as prongas ficam endurecidas e rígidas, e isso faz com que predisponha a lesão nasal. As prongas devem ser curvas, né, e anatômicas. Tem muita literatura respaldando isso, e curtas. Com relação também ao posicionamento do circuito, o posicionamento do bebê e as toucas. Com relação ao circuito, o circuito não pode estar nem muito alto, nem muito baixo, eles têm que estar perpendicular à pronga, na altura das orelhas. Então, a gente tem aqui uma traqueia muito mais alta do que a outra, né, para dispondo a assimetria dessa pronga. A touca também não pode ficar nesse nível, ela tem que descer ao nível da sobrancelha e também descer ao nível da nuca aqui atrás. O serviço também, se não dispuser de touca, existem também as malhas tubulares. Aqui a gente vê uma imagem do bebê que está aqui, utilizando a ventilação não invasiva, e lembrar que o Ministério da Saúde já recomenda no dia a dia que a gente faça aquele ninho em O. Porém, quando o bebê está em ventilação não invasiva, ele recomenda que seja em U, para que esse circuito de ventilação não invasiva ele fique livre e não faça uma alavanca para tracionar o circuito, ok? Um outro ponto é a flexão da cabeça. O bebê nem pode estar com a cabeça muito fletida, nem hiperestendida. Isso também pode fechar a via aérea e não permitir a pressão adequada. Um outro ponto é o coxim. O coxim não pode estar na cabeça do bebê, eles têm que estar na região escapular para que essa flexão excessiva não ocorra. Esse posicionamento de postura é muito importante. Né? Toda a equipe interdisciplinar ela tem que ficar de olho nisso. Com relação à posição canguru, a posição prona, a gente já sabe dos inúmeros benefícios, já tem evidências suficientes. Então, não prive o seu bebê de utilizar essas posições porque ele está em ventilação não invasiva. Pelo contrário, faz parte da etapa 1 do método canguru. Os bebês serem colocados nessa posição entubados, que dirá na ventilação não invasiva, na verdade. Outro ponto é o conforto desse bebê. Muitas pessoas relatam, eu não coloco em prono porque ele fica muito agitado. Mas você pode posicionar, existem medidas para alívio dessa irritação do bebê. Sucção não nutritiva, o enrolamento. Se esse bebê ele fica muito irritado, ele começa a fazer desconforto, queda de saturação e dor. E isso faz com que, muitas vezes, aumente parâmetros, aumente FO2, né? Isso pode, no futuro, também levar a falha de suporte. Um outro ponto interessante na literatura é essa questão do circuito próprio e da regular inspeção do circuito de não invasivo. Então, muitas vezes, o circuito fica muito pesado e vai puxando o bebê aqui atrás. Aqui você observa até a ausência daquela proteção aqui, o mangaíris, né? Aqui nessa região da incubadora. Então, e a falta do copinho coletor, né? Nessa posição. Uma outra coisa é ficar vigilante com relação ao escape. Então, muitas vezes ocorre a queda de alguma parte do circuito. As pessoas não veem ajustar os alarmes adequadamente para que a gente perceba. Uma outra coisa é com relação ao selo d'água. O CPAP em selo d'água, ele pode ser ofertado também utilizando qualquer dispositivo que tenha água estéril e a gente faz essa imersão do ramo expiratório. Porém, por exemplo, essa traqueia respiratória ela subiu e eu só estou ofertando aqui no máximo 2 centímetros de água. Então, isso é importante a gente ficar vigilante. Outra coisa aqui, por exemplo, percebi que o fluxômetro de oxigênio estava desligado, que estava ofertando o CPAP para o bebê.
Então, ele só estava recebendo ar comprimido. Na verdade, foi um engano, porque o outro fluxômetro, que era o do ombu, estava ligado, né? Outra coisa é a questão da umidificação e do aquecimento. O bebê precisa receber gás aquecido e umidificado. A gente sabe dos inúmeros malefícios de receber esse ar seco e frio, né? A função ciliar e depuração de secreções comprometida, danos à mucosa de vias aéreas, redução da complacência e da capacidade residual funcional. Preconiza-se uma temperatura entre 36 a 37 graus Celsius. E a gente pode mensurar essa temperatura colocando um termômetro nesse lugar onde fica o sensor de pressão, ok? Elevando-se essa temperatura, inevitavelmente vai haver o condensado no circuito. Então, a gente também precisa ficar vigilante quanto a essa retirada. Não é só o fisioterapeuta, é toda a equipe. Você passou ali e viu a água no circuito, você precisa retirar. Isso é aumento de resistência de vias aéreas do circuito, levando à resistência do bebê. E às vezes é 1 minuto, não, às vezes são 5, 10 minutos que o bebê está ventilando contra essa resistência. Em relação à interface que pode ser utilizada, ainda há realmente uma discussão na literatura sobre isso. Mas os artigos são unânimes em dizer que as interfaces de CPAPs, todas elas têm um risco de distorção facial e trauma nasal. Depende muito da fixação de todos esses itens que eu estou falando para vocês. Por exemplo, recentemente foi publicada uma meta-análise, revisão sistemática e meta-análise, sobre essa comparação entre pronga e máscara. E no final da meta-análise, que foi feita a partir de 7 ensaios clínicos randomizados, com bebês pré-termo, eles encontraram a muito baixa certeza de que a máscara é superior à pronga para reduzir taxa de falha do CPAP e incidência de lesão nasal. Então, a gente percebe que mesmo a máscara, se ela é utilizada de forma inadequada, ela pode levar à lesão. Que uma imagem que eu recebi de um colega, um bebê com uma lesão na ponte nasal, certo? Pela máscara. Existem evidências mais recentes de que a cânula nasal de alto fluxo é uma interface que reduziu o trauma nasal em comparação ao CPAP e outros modos de outras interfaces. Porém, ainda há uma discussão na literatura se a cânula é uma oxigenoterapia de alto fluxo, ou realmente um modo de ventilação não invasiva, apesar de que várias revisões de ventilação não invasiva incluem a cânula nasal de alto fluxo, né? Sistema de alto fluxo. Então, a gente percebe que, por a gente não conseguir mensurar muito bem a pressão positiva que a gente está ofertando, existe um pouco essa polêmica. Mas ela foi eficaz em prevenir a lesão nasal em comparação com as prongas e máscaras. Existe, então, uma crescente recomendação de se alternar as interfaces. Muitos serviços já estão fazendo isso no dia a dia, principalmente em recém-nascidos com peso ao nascer menor que 1,500 gramas. Existe uma recomendação de trocar essas interfaces em torno de 4 a 6 horas, certo? Principalmente se a gente já tem uma leve ou moderada injúria nasal. No serviço que eu trabalho, a gente geralmente está conseguindo fazer isso de 12 em 12 horas. De 6 em 6 horas a gente ainda não conseguiu. Uma outra proposta, então, é a fixação do circuito da interface utilizando esses velcros, ligas e alfinetes, certo? Não é uma coisa de hoje. Os artigos já vêm mostrando isso ao longo do tempo, e isso mundialmente, ok, pessoal? Então, aqui a gente tem essa proposta de fixação com hidrocoloide, com o velcro, que a gente chama rugoso, né? E o velcro, que a gente chama mais fofinho. Isso faz com que a gente fixe muito bem a pronga e evite esse deslocamento látero-lateral, que é o que mais causa lesão. A gente tem aqui algumas imagens que a gente tem feito para o nosso protocolo de serviço. Com relação à massagem de septo, à hidratação do local, há também o uso de hidrocoloide, ainda não há um consenso. Embora para o uso de hidrocoloide, algumas recomendações mais recentes já têm mostrado, inclusive sugerindo marcas de protetores nasais para isso. A questão do hidrocoloide, em que nosso serviço não utiliza, é porque a gente fica sem visualizar o começo dessa hiperemia. Então, dificulta a avaliação contínua do bebê.
mas também porque não adianta você utilizar o hidrocoloide se você utiliza um tamanho de pronga inadequado e se você fixa de forma inadequada. Essa pronga vai entrar totalmente no nariz do bebê e vai causar pressão, isquemia local e até necrose futura. Existem inúmeros artigos e revisões temáticas e também protocolos no dia a dia que orientam bandos de prevenção da lesão nasal. Então, não daria tempo da gente discutir sobre eles aqui, posso repassar sem problemas para vocês. Esses bandos de prevenção, eles fazem um trabalho com toda a equipe. No início do ano, a gente fez um trabalho muito bonito no Hospital das Clínicas, que foi um treinamento de toda a equipe interdisciplinar. Teve aula teórica e também teve aulas práticas simuladas, né, com manequins de baixa fidelidade, mas que a gente conseguiu treinar quase toda a equipe. A gente, então, está fazendo essa fixação em todos esses cuidados. E isso suscitou também a demanda de outros hospitais. Fiquei muito feliz em participar de treinamentos também em outros hospitais. Outros cuidados relacionados à ventilação não invasiva, só para acabar, a gente tem que monitorar, utilizar muito radiografia de tórax, ecocardiograma, gasometria arterial, lembrando de não tratar a gasometria, né? Lembrar que a gente tem uma tolerância, pode tolerar níveis um pouco mais altos, hipercapnia permissiva, portanto que se mantenha níveis de oxigenação entre 90% e 91% e 95%, como tem se preconizado na literatura. Vigilância de apneias, alarmes, né? A gente tem que ajustar os alarmes. Lembrar que o bebê faz apneia por inúmeros fatores, né? A gente passaria uma aula falando sobre fatores relacionados à apneia do bebê. E lembrar que não adianta somente aumentar parâmetros. Ele pode cair em saturação por inúmeras coisas. Existem outras formas, própria PEP, método canguru, outros métodos que a gente tem para aumentar essa saturação. E a gente ficar vigilante quanto à falha do suporte. Existem critérios para falha, então existe muito material sobre isso. A gente gerar indicadores, pessoal, né? Na nossa UTI, o que mais precisamos saber? Quantos halos, CPAP e ventilador mecânico são montados por mês? O tempo médio de montagem de CPAP desde o nascimento? A incidência de lesão nasal, insucesso na extubação? Frequências de extubações não programadas? Sucesso utilizando o CPAP como único método de ventilação? Então, que indicadores do seu serviço você tem ideia e você pode melhorar? Isso daí é benefício futuro para os nossos clientes, né? Nossos pequenos clientes. Aqui, para finalizar, uma imagem do nosso módulo, né, de pós-graduação do ano passado, presencial, e o módulo que foi esse ano. E foi um sucesso da mesma forma. A gente inovou, tentou chegar ali nas pessoas, nosso novo normal, né? E como amanhã é o dia do professor, deixa essa mensagem de Paulo Freire. A educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas. E pessoas transformam o mundo. Pessoal, muito obrigada. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Guilherme, Gisele, que aula maravilhosa. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito linda. Ela está com grande esforço, gente, rouca, doente, aí saindo de uma virose, né? Eu esqueci de falar no início, mas nos honrou bastante com essa sua apresentação, tá? Muito obrigada, Gi. Te convido a ficar aí esperando um pouquinho para ver se a gente tem pelo menos 5 minutos para algum bate-papo final. Né? E agora, então, na sequência, o professor Guilherme Xerém. Pessoal, mandem as perguntas aí no chat, tá? Até já. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Todos me ouvem? O som tá legal? Tá ótimo, Guilherme. Opa, vamos lá. Vamos trazer aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Lívia, a Indianara, a Francimar, a Patrícia, a Comocardio, a Interfísio, por poder permitir que a gente estivesse aqui para poder trocar experiências, aprender e poder divulgar conteúdos que venham a facilitar a vida dos nossos pequenininhos pacientes lá no Beira Leito.
Deixa eu trazer aqui a aula. Um minuto. Deixa eu fechar aqui a aula. Um minuto. Vamos lá. Ok. Desculpa o atraso. Aqui estamos. Todos conseguem ver? Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui essa caixinha. Vamos lá, pessoal. Beleza, 20 minutinhos, Lívia. Bom, muito obrigado por poder conceder a participação nesse grande evento. Nosso objetivo aqui é tentar promover a divulgação de conteúdo para aqueles que estão tentando fazer diferente, tentando fazer melhor, mudar a nossa realidade beira-leito. Muito obrigado, Gisele, pela essa aula excelente em relação à questão do manejo ventilatório no paciente de ventilação não invasiva. A gente sabe que é uma realidade muito difícil, mas que é uma proposta terapêutica muito interessante para o nosso paciente neonatal, a fim de evitar a ventilação mecânica. E aí eu trouxe um tema bem legal, interessante para a gente, que é quando o nosso paciente está na ventilação mecânica, qual é a grande ideia que você vai ter para poder fazer diferente, com que o seu paciente não venha a ter repercussões deletérias da ventilação mecânica em relação à pressão positiva. Então, a gente sabe que a gente tem prós e contras, a gente tem ganhos e perdas, de acordo com a estratégia que você assume para poder ventilar seu paciente. E aí, antes de começar, são poucos slides, acho que vale muito mais o conteúdo tácito, né? O conteúdo que a gente adquire no dia a dia, através dos estudos, para poder fazer essa boa troca. Sabendo que a partir do primeiro momento que o seu paciente está entubado e recebe um ciclo de ventilação, seja ainda na fase da avaliação da ausculta, para saber se o tubo está bem posicionado, saibam que aquele pulmão está recebendo uma pressão positiva, e isso por si só já está causando toda uma alteração de constantes de tempo, pressão média de vias aéreas, hiperdistensibilidade alveolar, e aí, desde esse primeiro momento, onde o seu colega médico acabou de realizar a intubação, a nossa ventilação por pressão positiva já está causando lesão no parênquima pulmonar, tendo em vista que a constante de tempo vai ser diferenciada por conta da abertura do alvéolo ser em detrimento da velocidade do aperto do ambu ou a frequência que estiver sendo feita, e depois, quando conectado na ventilação mecânica, isso vai perdurar por todo o tempo que o paciente estiver entubado. Como pensar em proteger esse paciente? A gente tem que pensar em proteger um paciente que está criticamente enfermo. Então, são várias as imagens que a gente vive no dia a dia aqui, pensando em tratar um paciente que precisa muito da gente e que o quanto antes você puder tirar esse paciente, melhor. Então, essas imagens ilustram desde a neonatologia até a pediatria, como trabalhar com um paciente crítico beira-leito. E essa é a nossa realidade para aqueles colegas que aqui estão, que são acadêmicos, para os colegas que aqui estão também dividindo o jaleco com a gente no beira-leito. E o que a gente tem que pensar em relação à ventilação protetora? Bom, os conceitos eles vêm cada vez mais se aprimorando em relação à ventilação protetora e ventilação gentil. Mas nada mais é do que a gente tentar trabalhar com volumes correntes adequados de maneira estratégica e aquilo venha te incomodar se porventura você fugir ao volume alvo que você setar para o seu paciente. A gente tem que pensar também que quanto mais entregue, quanto mais profundo tiver aquele paciente sedado, analgesiado, mais tempo ele vai perdurar na ventilação mecânica. E isso imprime dois fatores para a gente muito, muito importantes em relação a riscos, né? Que é mortalidade e morbidade. Quanto mais tempo na ventilação mecânica, mais chance seu paciente tem de morrer, e quanto mais tempo na ventilação mecânica, mais chance seu paciente tem critérios para desenvolver complicações em detrimento à própria ventilação, que na verdade é um suporte paliativo. A gente está dando uma estrutura ventilatória para o paciente de maneira passiva, para que aquela injúria que levou ele para a ventilação mecânica consiga ser resolvida ou medicamentosamente, ou clinicamente, ou cirurgicamente, até que você consiga retirar a ventilação mecânica. E durante todo esse período de ventilação mecânica, a gente tem que pensar na ventilação protetora. Por quê?
Porque a abertura passiva do alvéolo, por si só, ela é muito lesiva. E, por conta da nossa ventilação espontânea, assumir critérios de constantes de tempos diferentes, e no ventilador, quando você seta apenas um tempo inspiratório e conclui nisso com um único tempo de oferta de gás, as variantes de enchimento alveolar, por estarem expostas a um único tempo inspiratório, se você pensar em ventilar os alvéolos que são saudáveis, para conseguir ganhar volume, melhorar a troca, você não vai estar privilegiando aqueles outros que estão menos insuflados ou não estão conseguindo atingir a constante de tempo para se insuflar. Se você, porventura, exagerar na pressão, no tempo inspiratório, vai acabar que você tende a hiperdistender alvéolos que não deveriam hiperdistender por conta de uma constante de tempo aumentada. Então, quando a gente pensa em ventilação protetora, a gente sempre pensa em pressões ventilatórias que são programadas suficientemente para programar o volume corrente-alvo daquele paciente. E qual que é o volume corrente-alvo daquele paciente? É o volume que você vai definir através do peso, né? A gente, na pediatria, acaba utilizando muito zonas de volume e não peso predito, apesar de existirem fórmulas. Mas a gente vai, em detrimento do tamanho do paciente, da idade do paciente, do peso, a gente vai definir volumes que vão variar entre 4 a 6 ml por quilo, e se seu paciente, porventura, em algum momento, fugir desse volume-alvo, a gente vai ter que reajustar instantaneamente aqueles volumes, aquelas pressões, para poder evitar que o ventilador venha causar lesão pulmonar. E o critério que a gente fala se chama VILI, né, que é a lesão induzida pelo ventilador mecânico aos nossos pulmões. A gente tem que ficar extremamente atento com relação à oferta de oxigênio. Então, é muito comum a gente ouvir falar de um projeto chamado Projeto Koala, que controla a oferta de níveis alvos de oxigenação para aquele paciente. E temos todos que estar atentos à monitorização através de um monitor muito paramétrico, onde a gente vai setar níveis de oxigenação limites, porque a gente vai saber que, porventura, aquele paciente ventilado mecanicamente, ou até mesmo ventilando espontaneamente, que está recebendo oxigênio, ele não deveria estar estourando saturações de 99, 100. Ele tem que ter uma zona alvo por conta da nossa avaliação gasométrica. Então, cuidado ao titular a FO2 desse paciente para poder evitar o biotrauma. Uma outra coisa que a gente tem que prevenir também é autopico. Então, quando eu falei no início da nossa aula com relação ao ajuste de tempo expiratório, a atenção com relação às constantes de tempos diferenciadas em diferentes zonas pulmonares, eu estou querendo dizer o quê? Quando você permite que seu paciente venha ventilar espontaneamente, além de você deixar a musculatura dele trabalhando, você permite que durante esse período que ele tiver na ventilação mecânica, durante os seguidos, a gente tenha uma distribuição mais homogênea do gás e não tão induzida, não tão congelada como é feito pelo ventilador. Quando você previne a autopipe, você previne que alvéolos venham hiperdistender. E se esses alvéolos, eles, porventura, né, por conta de ajustes inadequados de tempo inspiratório e pressão, vierem a hiperdistender, eles vão comprimir toda uma trama capilar que está externa a essa alvéolo para poder fazer a troca, fazendo com que a resistência vascular desses capilares pulmonares venha aumentar e você venha prejudicar a perfusão. E aí, nesse momento em que você acaba ajustando ou uma pressão inspiratória ou uma pressão expiratória, você acaba diminuindo, né, a perfusão pulmonar e a mão coça para poder aumentar o quê? PIP, FO2, frequência, e aí começa uma coisa desbaratinada, onde você tenta ajustar todos os parâmetros para garantir uma melhora de oxigenação e ficar dependente de um número no monitor, quando, na verdade, você vai estar fazendo muita lesão pulmonar. Então, também é válido analisar as curvas e os loops do ventilador para você poder tentar prevenir. Adequar a hipercapnia permissiva. Então, a gente sabe que quando a gente vai fazer a análise gasométrica desse paciente, a gente não tem que ficar jogando a gasometria dentro daqueles parâmetros que estão preditos no nosso livro de fisiologia, né? Pensando em não deixar reter nem um pouquinho o CO2 ou manter os níveis de oxigenação. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o estresse causado pelo poder de entrada de ar com pressão positiva nos alvéolos causa um estrago no parênquima muito grande. Então, quando a gente trabalha com uma hipercapnia permissiva, não necessariamente você vai precisar ficar usando a estratégia de lavar CO2, causando estresse pulmonar com abertura e fechamento passivo. Então, quando a gente permite índices gasométricos um pouco mais elevados, desde que o pH esteja acima de 7,20, 7,22, a gente vai conseguir fazer com que aquele pulmão esteja protegido em relação às estratégias de lavar. Uma coisa muito importante que a gente pode tentar pensar aqui, se você tiver esse recurso, é usar o capnôgrafo, né? Ajuda muito a gente.
E uma coisa das mais importantes em relação à questão da proteção pulmonar durante a ventilação mecânica é não retardar o início da retirada da ventilação mecânica. O que isso quer dizer? No momento que você está programando a intubação daquele paciente, pelo motivo qual vai ser levado para a ventilação mecânica, a gente tem que já estar pensando em quanto tempo, mais ou menos, a gente vai tentar gerenciar aquela ventilação. Por quê? Eu falei há pouco tempo, quanto mais tempo na ventilação mecânica, mais morbidade, mais problemas associados à ventilação por conta de uma abertura e fechamento passivo alveolar. Mais chance você tem de errar e lesionar o pulmão. Nas aulas que a gente acaba ministrando, os cursos, a gente fala o seguinte, quando a gente está ventilando um paciente, você pode escolher errar na ventilação mecânica lesionando mais ou lesionando menos. Você tem a chance de errar para mais ou errar para menos, porque a lesão pulmonar vai acontecer impreterivelmente porque aquela abertura e fechamento tornou-se passivo. E aí vai ser determinante por conta de um ajuste paramétrico que vai ser durante um bom tempo e com o passar do tempo você vai reduzindo. Então, o quanto antes você puder tirar esse paciente da ventilação mecânica, melhor. Lembrando também que a gente tem um componente associado diretamente à ventilação, que é a perfusão, inerente direta do nosso coração. Então, quando a gente está ventilando espontaneamente, o nosso pulmão ventila com uma pressão negativa e a gente tem uma correlação de pré-carga e pós-cargas em átrios e ventrículos por conta dessa abertura alveolar e enchimento gasoso. Quando a gente está em ventilação mecânica, que a pressão torna-se positiva, a gente tem uma grande possibilidade de alterar a questão perfusional do pulmão por conta de uma abertura excessiva alveolar e, com isso, alterar a mecânica de fluidos intracardíacos do coração direito para o coração esquerdo através de pressões que vão estar excessivas. Então, saibam que a gente pode ter repercussões hemodinâmicas diretamente associadas aos ajustes ventilatórios, onde o seu paciente vai tender a, por exemplo, fazer uma hipotensão quando você ajustar parâmetros e, porventura, a sua PIP estiver elevada demais ou seu alvéolo estiver produzindo uma autoPIP, você vai acabar diminuindo o débito cardíaco desse paciente e vão ter mecanismos compensatórios. Ok, vamos lá. Me pediram para desligar aqui o plano de fundo. Seguindo aqui, quando a gente fala do parênquima, né, pulmonar, do alvéolo, a gente tem que entender que existe uma diferença muito grande quando a gente trabalha com volumes altos no pulmão adulto e no pulmão neonatal e pediátrico. As condições estruturais do alvéolo são completamente diferentes, assim bem como todo o arcabouço músculo-esquelético e de gradil costal. Falando especificamente do alvéolo, a gente vai ter zonas de elastina mais presentes em comparação ao adulto. Então, é um alvéolo que tem um alto potencial de recuo, né, por conta do aumento da elastina, porém, ele tem menos colágeno. Então, quando a gente está falando de um alvéolo estruturalmente pediátrico, a gente tem capacidades de expansibilidade bem diferenciadas em relação ao adulto. A gente sabe que a complacência é menor, a gente sabe que a capacidade volumétrica é menor, e a gente tem que tomar muito cuidado para não ventilar um paciente pediátrico como se fosse um paciente adulto pequeno. E por que eu resolvi colocar esse slide? Porque nesse atual cenário, hoje em dia, a gente está vendo os profissionais especialistas, né, transitarem da pediatria para o adulto, do adulto para a pediatria, por conta de afastamento clínico do nosso colega ou por ausência do profissional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma série de características fisiológicas específicas da população neonatal e pediátrica em comparação ao adulto. E aí entra um outro conceito que a gente traz de lesão pulmonar, está diretamente relacionado à displasia broncopulmonar. Então, quando a gente fala de displasia broncopulmonar, a gente está falando de todas as injúrias que a ventilação mecânica pode causar naquele parênquima que não haviam antes. Então, você já imaginou um paciente pediátrico seu está entrando numa ventilação mecânica por conta de um quadro cirúrgico, ou um rebaixamento do nível de consciência por uma questão neurológica, e o pulmão, o parênquima, é sadio. E durante aquele tempo todo que ele fica na ventilação mecânica, por conta de ajustes equivocados ou menos afinados, o seu paciente ele vai adquirir, ele vai desenvolver uma doença onde vão acabar alterando a sua estrutura e o processo de retirada e o pós-extubação vai ser uma condição muito dificultada para esse paciente, onde ele vai ter um desmame de O2 prolongado, talvez uso de ventilações não invasivas, não somente por trombos, também como por máscara na pediatria, que a gente tem muito.
Então, existem uma série de complicações associadas ao período da ventilação mecânica. Se a gente não fizer direito, a gente acaba desenvolvendo os critérios de displasia broncopulmonar. De maneira bem breve, o meu tempo já terminando, estou trazendo algumas dicas aqui para a gente em relação à ventilação mecânica desde a admissão, quando a gente tenta avaliar a melhor pré-oxigenação para esse paciente, ele conseguir ser entubado com critérios de segurança. Nesse momento da intubação, pensar em estrategicamente definir qual é o volume alvo, né? Então, você de cara tem que saber o peso do paciente para poder setar os parâmetros ventilatórios, a fim de, nesse primeiro momento da ventilação, você errar para menos. Lembrem-se, quando você coloca as pressões de admissão do ventilador, quando esse paciente está sendo intubado, você vai colocar pressão e você não tem uma bola de cristal para saber qual é o valor de pressão inspiratória que vai atingir aquele volume corrente. Então, ao invés de repente, você errar para mais, tenta errar para menos, para você conseguir proteger uma abertura, uma hiperdistensão. Quantos e quantos casos a gente já viu de pneumotórax, né, síndrome de escape de ar associada a pressões excessivas? Qual é a titulação alvo de oxigênio que você vai fazer também? Quando a gente vai fazer a intubação, muitas vezes a gente acaba intubando com 100% de oxigênio, né, na FO2. E aí, quando aquele paciente é admitido na ventilação, que você vê aquele monitor estourando sempre, você fica feliz e ainda fica assim, não, vamos esperar a gasometria para a gente poder ajustar. De repente, a gente poderia já analisar qual o melhor parâmetro de FO2 que a gente poder dar para esse paciente e colher uma gasometria mais fidedigna, né? Eu não fico feliz com uma PF de 200, 300, 400, 500. Pelo contrário, acredito que a gente tenha que tentar regular para cima, errando por menos, porque o oxigênio tem vários efeitos deletérios na nossa vida durante a ventilação mecânica. Avaliação da mecânica ventilatória. Então, por que eu coloquei isso? Porque é uma praxe dos nossos serviços aqui, e coloco os canais de comunicação abertos para a gente poder discutir e fornecer material para isso, a análise da mecânica ventilatória. Então, é muito comum você ver na população adulta, o fisioterapeuta, quando o paciente está entubado, analisar driving pressure, pressão de platô, complacência, resistência, analisar as assincronias, para a gente poder titular qual é o melhor tipo de parâmetro. Porém, na pediatria, nos lugares que eu passo, às vezes, nos cursos, nas trocas com os alunos, não é uma realidade muito grande. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que trabalhar de maneira fina os ajustes ventilatórios. Isso só vai se dar a partir do momento que você fizer a avaliação da mecânica ventilatória de maneira diária e fazer um comparativo com as análises gasométricas, análises de imagem, seja de raio-x, tomografia, para você poder evitar a lesão. Permitir a ventilação espontânea. O que seria permitir a ventilação espontânea? Pois bem, no ato da intubação, seu paciente provavelmente ele vai ser sedado, analgesiado. E nesse momento pós-intubação, onde o paciente está se adaptando, a gente precisa que ele ventile espontaneamente para poder dividir essa responsabilidade com a gente, desde que ele tenha critérios de gravidade que permita isso. Durante todo o tempo da ventilação mecânica, a gente precisa que esse paciente entre para poder assistir a ventilação mecânica de maneira sincrônica. Óbvio, quando ele está assincrônico, você vai ter que definir, através da leitura dos gráficos, qual é a sincronia que está acontecendo, para você poder promover o ajuste. Mas eu preciso que essa musculatura trabalhe durante a ventilação mecânica, no período que ele tiver, para que a gente gere menos lesão, para que a gente tenha menos dificuldade na hora que a gente for trabalhar o desmame ventilatório, para que a gente consiga fazer com que aquela musculatura fique minimamente preservada. A gente não sabe se esse paciente vai ficar entubado 3, 5, 7, 10, 15 dias. E como vai ser isso depois, na hora que a gente for trabalhar a parte do desmame ventilatório? Então, quando você estiver pensando no desmame ventilatório, a gente tem que pensar nos preditores de extubação. Você usa esses índices no seu hospital? Você tem essa folha de mecânica ventilatória? Você consegue frear uma extubação que está a ponto de acontecer por conta de uma alteração de mecânica, por conta de uma alteração nutricional, por conta de um nível neurológico que não está muito ok, por conta de uma síndrome de abstinência? Quais são os fatores que você utiliza para poder discutir com o médico se está ou não está no melhor momento? Tem que ser protagonista no papel que foi determinado para você, fisioterapeuta. E aí entra um outro critério que muitos colegas me perguntam. Gui, e no pós-extubação, vai fazer sempre veneno? Vai? Bom, a minha realidade é que tem um fator determinante. De acordo com o tempo que você permanecer na ventilação mecânica, você vai estar utilizando mais ou menos sedação para manter aquele paciente controlado, né? A gente brinca aqui nos cursos que na neonatologia, aquele paciente, quando ele é intubado, ele é sedado analgesiado e logo depois que ele é intubado, ele permanece ventilando espontaneamente sem sedação, né? Para os que têm estabilidade hemodinâmica e uma gravidade que permita isso, né? Nível de gravidade baixo. Na população adulta, o paciente é sedado analgesiado, é intubado, é controlada a sedação através do RAIS, como dazolam, fentanil,
Precedex, Propofol, algumas drogas, mas já está bem instituído o despertar diário como boas práticas clínicas. E na pediatria? Na pediatria, eu costumo falar que se a gente diminuir a sedação da criança ou pensar em fazer um despertar diário, a criança vai sentar no leito, vai arrancar, vai te morder, vai pular no colo da mãe. A criança não consegue ter um despertar tão tranquilo. É válido a nossa discussão sobre sedanalgesia com a equipe médica para a gente poder tentar trazer esse paciente para um limiar de sedação, onde ele não está completamente entregue, mas ele também não está muito superficializado, fazendo a sincronia. Então, a gente tem que conseguir fazer com que aquele paciente venha ventilar de maneira adequada, para que no momento da extubação, dependendo da quantidade de sedativos que você vai ter utilizado no tempo de ventilação mecânica, sim, existe a possibilidade de você ir para a ventilação não invasiva. Só que não é uma regra. Não existe uma regra de todo paciente estubado colocar na VNI. Não existe um paciente que toda vez que é estubado colocar somente no oxigênio e avaliar depois se ele vai fazer desconforto. É uma análise muito criteriosa de fatores pré-estubação. E nesse momento pré-estubação, que você já desmamou, colocou na VNI, no oxigênio, e agora? Qual vai ser o próximo momento? Quando que você vai tirar? Como que você avalia isso? Você vai ficar pedindo gasometria de maneira seriada? Você vai ficar fazendo programações de cola, coloca, tira, VNI? Então, são dicas que a gente pode levar para o nosso dia a dia, né? Nesse bate-papo. Coloquei essa frase aqui que é muito importante, que é diretamente proporcional à quantidade, ao tipo, à extensão da lesão que vai ser causada por conta do tempo que você fica na ventilação mecânica. E eu trouxe um artigo aqui que para a gente foi um marcador muito importante na nossa vida da ventilação mecânica pediátrica, que avalia o seu paciente, quando ele está evoluindo com piora, quais são as estratégias que você vai estar assumindo, e dentre as estratégias que você vai assumindo durante a ventilação mecânica, você pode transitar, sim, por um modo que inicialmente é mais assistido e controlado, e de acordo com a gravidade ou instabilidade hemodinâmica, ou com a condição pulmonar daquele paciente, ele precisa ir para o modo controlado, sempre lembrando do volume corrente-alvo. Aquilo tem que te incomodar. Quando o paciente estoura o volume corrente-alvo, seja na ventilação controlada ou na ventilação assistida, você tem que, por obrigação, ir lá analisar as curvas e os loops para poder fazer o ajuste. E num dado momento, seu paciente pode evoluir com uma gravidade tal que ele tenha que ir para uma ventilação completamente controlada e, algumas vezes, até ser bloqueado. E aí, quando a gente fala de bloqueador neuromuscular, a gente está entregando a ventilação por completo para o ventilador mecânico. E a gente tem que tomar cuidado por quanto tempo isso vai estar associado à ventilação, porque, com certeza absoluta, depois que se inicia o bloqueador neuromuscular, você vai ter um sério problema para poder causar, tentar fazer o desmame. Coloquei esse gráfico aqui também para poder indicar para a gente quando falha a ventilação convencional, mesmo que no modo controlado, talvez a gente possa pensar na ventilação de alta frequência, que é uma estratégia que a gente tem na neopediatria, ou até mesmo no ECMO. Não sei se é a experiência de todos que aqui estão. A gente já trabalhou com ECMO em nossa unidade, com desfechos tanto positivos como desfechos negativos, mas cabe você, seu fisioterapeuta, ser o limiar da decisão, onde você consegue mostrar para a equipe que as estratégias convencionais falharam e aquela condição de complacência, resistência, de condução, de resistência aérea está muito ruim para conseguir ventilar e você só está dando porrada, você está machucando o pulmão com pressão positiva. Do outro lado da moeda, a gente tem aquele time do desmame. Então, quando a gente pensa no time do desmame, a gente está pensando naquele paciente que, porventura, se estivesse numa ventilação controlada, está evoluindo para uma ventilação assisto controlada, e o assisto controlada não quer dizer que você vai pegar a frequência respiratória e jogar lá em cima para poder ajudar o paciente. Então, a gente tem que sempre pensar em deixar o paciente ventilando espontaneamente, para ele conseguir evoluir de maneira progressiva e linear com essa fase de retirada de parâmetros, até que você traga ele para uma ventilação mais espontânea, podendo fazer o TRE, os testes de respiração espontânea, e aí coloca-se aqui. Vai fazer VNI depois da extubação? Tem indicação? Qual é o time de retirada do tubo? Qual é a sua estratégia pós-retirada? Era um paciente cirúrgico, a gente ficou 24 horas, 48 horas entubados, dá para tirar e colocar no oxigênio? Ou pensar até não colocar oxigênio? Sim, dá. Pô, é um paciente crônico que descompensou, a gente já teve 1, 2 falhas. Eu levanto uma bola aqui para falar sobre pediatria, que é um paradigma que a gente tem que quebrar, quando indicar, como fazer, será que a gente precisa de tantas falhas de extubação? Então, assim,
de maneira sintética e simples, eu tentei trazer alguns critérios clínicos e laboratoriais para a gente poder adotar uma estratégia de segurança para o desmame, né? Pensando no quadro respiratório, hemodinâmico, neurológico, infeccioso, nutricional, né? A gente tem que conseguir fazer essa avaliação durante o round de beira-leito junto com os nossos colegas e alguns índices preditores de sucesso que a gente vai acabar utilizando. Mas a gente acaba vendo que, por conta da pediatria estar nessa fase de elaboração desses índices, a gente vai ter diferentes autores que falam para a gente quais são os valores adequados. Então, eu deixo para a gente poder discutir aqui no final e trago uma mensagem para vocês aqui, que é a minha realidade de vida, onde eu acredito, eu amo, eu faço, não pela questão da grana, do dinheiro, que é muito bem-vindo, mas a gente tem que pensar que do outro lado ali tem alguém deitado, que é o amor da vida de alguém, que a gente precisa tratar muito bem. Deixo aí meus canais de comunicação abertos. Lívia, muito obrigado pela oportunidade. Vamos para o debate, que é o que tem de melhor para a gente poder fazer nesse webinar. Então, vamos lá. Gui, foi um show, hein? Sensacional. E, na verdade, fazer Guilherme falar 20 minutos é uma coisa bem difícil. Ele tem conteúdo demais. Vamos lá. Eu queria chamar a Gisele, se ela puder abrir também aí. Isso. Então, vamos lá, maravilhoso. São 8 horas, mas eu vou dar, assim, 5 minutinhos, no máximo 10, para a gente passar, porque chegaram um monte de perguntas interessantes. Queria registrar a presença de professores extremamente importantes. A Halina está com a gente aqui, a professora Fernanda Lanza está presente, o professor Cláudio já está por aqui, e aí as perguntas começaram a bombar. Então, eu vou fazer a primeira, assim, vamos tentar responder de forma bem objetiva. A professora Indianara já deu aí, já apareceu, que daqui a pouco já passo o bastão para ela. Bom, a primeira pergunta é de Luana Geise, para a Gisele. Como é que está mais ou menos a realidade, Gisele, no seu serviço da VNI na sala de parto? Assim, bem rapidamente. Na verdade, nos dois serviços que eu trabalho, no Barão de Lucena e no Hospital das Clínicas, a gente ainda não tem equipe na sala de parto, né? Mas já é um desejo, né, de toda a equipe, não só da fisioterapia, né? Os médicos comentam por que não, e a gente está fazendo realmente esse levante para conseguir pessoal, né? Para montar uma equipe para sala de parto. Será muito bem-vindo. Seria excelente, né, que a gente pudesse conseguir isso, ter operacional e a gente, além de ter um operacional, ter pessoas que sejam, né, fisioterapeutas que sejam, que recebam por esse trabalho. Eu questiono muito isso, mas aí não dá tempo da gente fazer desdobramentos. Mas, de fato, a gente em Pernambuco tem ainda muita carência dessa linha de cuidado, né, pessoal? Eu acho que eu posso falar também por outros serviços, da sala de parto ser transferido já na pressão positiva. Isso acontece, mas com ventiladores de transporte e sendo realizado na maioria dos serviços pelo neonatologista, não pela equipe de fisioterapia. Pelo menos em Pernambuco é assim. Professor Guilherme, tem uma pergunta aqui da professora Fernanda Lanza. Mais ou menos, qual o modo ventilatório mais usado por vocês em lactentes? Talvez se Gi quiser comentar também. Ótimo. Então, de maneira prática e direta, PCV e PSV. A gente tem tentado fazer a transição desses dois modos, onde a gente permite, inclusive no PCV-AC, que o paciente ventile espontaneamente, e assim que em condições a gente traz ele para o PSV. Eu estou tentando, de alguma certa forma, algum tempo, junto com você e outras colegas, explicar o porquê de não estar utilizando assim, e isso na nossa realidade já está mostrando desfechos mais para negativos do que para positivos. Então, de realidade é PCV, AC e PSV, Lívia. Quer comentar algo, Gisele? Também bem rapidamente. Lactentes. A gente acontece também na UTI neonatal, a gente ventilar bebês que já passam, né, para lactentes, né, porque tem muitos bebês que ficam muito tempo e a gente também tem tido mais experiência com PCV assim. Ok, concordo com vocês. A gente tem usado o PCV também como modo de escolha, com resultados excelentes, né? Em modo assistido controlado. Bom, outra pergunta é do professor Cláudio, que está aqui conosco nessa noite, no próximo bloco, mas ele pergunta se já existe um valor de drive pressure recomendado para crianças, se vocês sabem de algo. Quer falar, Gi?
Bom, assim, o que eu tenho acompanhado, Lívia? Os artigos e estudos têm sido publicados para a gente poder tentar achar uma normativa sobre a questão de valor, de peso predito, de volume corrente, de driving pressure. As coisas estão nascendo há 5, 6 anos, começando a nascer na pediatria, né? Então, a gente se baseia muito sempre de tudo que vem do adulto. Mas nada melhor do que a gente conseguir avaliar, Lívia, em vez de procurar um número mágico, a gente analisar os gráficos e curvas para saber se a gente não está hiperestendendo aquele pulmão, aquele alvéolo, fazendo um cálculo de pressão de platô, de pressão de pico. A gente se referencia pelo 15 de pressão de driving pressure, mas tentando proteger o pulmão o máximo possível, trabalhando com pressões mais baixas possíveis de platô e pressão média de vias aéreas. Tá, eu vou fazer só uma ajuda nesse, assim, um complemento. Nesse trabalho que o professor Guilherme falou, essa recomendação aí, que é o PENVEC, que eu sugiro de fato que quem trabalhe com ventilação mecânica em pediatria conheça esse documento, ele sugere que o drive pressure em crianças normais, com pulmões saudáveis, deve ser em torno de 10. Mas a gente não tem trabalhos suficientes para recomendar ou para sugerir nas doenças obstrutivas e nas doenças restritivas. Então, 10 seria, você vai ventilar um paciente com um neurocrítico, com um pós-cirúrgico, que tem pulmões saudáveis, a gente tentar deixar essa diferença de pressão, essa pressão de extensão em torno de 10 para pulmões saudáveis, tá? O meu estudo do pós-doc foi exatamente isso em lactentes, e a gente encontrou valores em torno de 17. Mas existem alguns desdobramentos que a gente quer fazer, tá? Mais adiante pode ser que a gente consiga mostrar. E aí a última pergunta e qual é o peso predito na prática? Como é que vocês têm feito aí no Rio? E Gi, se puder comentar. Pode falar, Gi. Não, atualmente eu não estou trabalhando com UTI pediátrica, né? Mas, em geral, existem fórmulas, né, para se calcular o peso da criança. E quando eu tinha, né, a prática clínica no dia a dia, a gente calculava pelas fórmulas e no dia a dia, se a criança é admitida e a mãe já sabe, né, o peso da criança também ajuda, né? Na pediatria, a gente tem uma variável muito grande que, assim, não é muito difícil, mas não é tão comum você ter pacientes pediátricos em sobrepeso, né, em peso excessivo. Então, a gente trabalha muito com o peso atual do paciente e para algumas variáveis, para pacientes, às vezes, não lactentes, mais velhos, né, a gente acaba usando algumas fórmulas que são utilizadas no adulto para a gente poder calcular o peso predito. Mas é o peso de entrada e admissão que é feito e aferido para o paciente na unidade de terapia intensiva. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo acabou. Já tem sugestões aqui no chat para a gente fazer uma noite só de Neo e PED. Quem sabe, não é, pessoal? Muito obrigada. Um beijo grande, professor Guilherme, professora Gisele. Um beijo aos colegas que estão aqui na discussão. E eu passo agora para a professora Indianara dar sequência à nossa noite. Um abração a todos. Muito obrigada pela presença.